de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre a Semana de Educação Física. E neste segundo bloco, o professor Gustavo e a professora Francis falam, respectivamente, sobre personal kids e personal para idosos. Confira. Hoje o professor Gustavo Aires de Arruda está aqui na Unipar para falar sobre treinamento para crianças, né? O treinamento kids. Professor, explica para nós um pouco sobre este tema aplicado ao profissional de educação física. Qual a importância para o profissional trabalhar com crianças? Tá. Bom, o treinamento para crianças ele é muito importante. O tema aqui do curso foi Personal Kids, o exercício físico na infância e na adolescência. Os hábitos que essa criança adquire na infância, eles têm extrema relevância. Por quê? Porque esses hábitos ela vai adquirir e isso vai influenciar tanto na adolescência quanto na vida adulta. Esse jovem que faz atividade física, ele será um adulto mais ativo, tem uma chance muito maior de ser um adulto mais ativo. Outro aspecto muito importante, um estudo que nós desenvolvemos recentemente, nós identificamos que os adolescentes que têm sobrepeso e obesidade, lá no início da adolescência, eles têm cerca de 36 vezes mais chance de terem novamente sobrepeso e obesidade ao final desse período, começando a vida adulta, em relação àqueles que tinham uma massa corporal considerada saudável ou normal. Então, todos esses aspectos nós precisamos cuidar já na infância e o exercício físico ele vai contribuir tanto com a manutenção de uma massa corporal saudável, percentual de gordura saudável, quanto para outros fatores que as pessoas muitas vezes não estão atentas. Um percentual relevante de crianças já tem hipertensão, que é uma das doenças que mais mata no mundo hoje. E se ele tem hipertensão na infância, novamente a chance de ser um adulto hipertenso é muito grande. O exercício físico ele não tem só esse aspecto de prevenção dessas doenças e manutenção dessa condição saudável para esses fatores. Mas além disso, nessa fase a criança precisa ser estimulada para diversos aspectos, dentre eles aspectos perceptomotores, envolvendo ali alguns conceitos como consciência corporal, conhecer o próprio corpo, saber como movimenta o próprio corpo, consciência espacial, a identificação de como ela pode interagir com o espaço em diversos tipos de atividades, e ainda direcional. E tudo isso influencia inclusive na aprendizagem dessa criança. Por quê? Essa criança que não teve esses fatores perceptomotores em relação à direção bem estabelecidos, dominância lateral, às vezes apresenta dificuldade na escrita, tendo escrita espelhada. E todos esses fatores, quando ela vivencia com o corpo, as atividades, ela vai conseguir estabelecer melhor essa relação que tem um impacto também na aprendizagem e diversos outros fatores. Então, o exercício físico já nessa fase é essencial, tanto para a saúde quanto para os aspectos psicológicos e o bom desenvolvimento dessa criança. Um dos objetivos de estar promovendo esse curso dentro das universidades para os acadêmicos, professor, é fazer com que aumente, né, o número de atividades físicas para as crianças no futuro, porque a gente vê muita criança praticando atividade física apenas no ambiente escolar, né? Sendo que poderia ser mais crescente isso, por exemplo, nas academias, né? Sim, e esse aspecto debater sobre isso é muito importante, porque hoje em dia existe aí uma política que está pensando em reduzir a quantidade das aulas de educação física, que é onde boa parte dessas crianças tem o contato com esse conteúdo que é de extrema relevância, de acordo com o que eu já destaquei, aprendizado, saúde. Alguns países que têm uma boa educação, que são modelos, eles inclusive aumentaram as aulas de educação física, as vivências, o espaço para a prática de exercício físico dentro da escola para essas crianças, criando mais alternativas de vivências. O que seria o recomendado para uma criança prática hoje? Seria de, no mínimo, 60 minutos diários com atividades físicas com uma intensidade de moderada a vigorosa. E um percentual muito baixo das crianças está conseguindo realizar esse tipo de atividade em quantidade suficiente. Então, esse curso é uma tentativa justamente de ampliar o conhecimento sobre a relevância sobre esse assunto e também o conhecimento dos profissionais para que possam identificar esse nicho de mercado e atuar conscientizando os pais sobre a importância de levar os filhos para procurarem atividades físicas, programas de exercícios físicos, sempre com uma boa orientação, para que essa criança consiga desenvolver o gosto, o prazer pela realização das atividades e faça com que o exercício físico seja mais um fator positivo para a vida dessa criança.
Certo, e para concluir, uma dica para os pais que estão nos assistindo: a partir de quantos anos a criança já pode ser introduzida? Essa pergunta é ótima. Nasceu, já pode ser estimulada, olha só, quando pode? Já pode ser estimulada. Alguns programas são testados ali, nós já ouvimos falar de natação para bebês, mas existem outras possibilidades também. Então, é lógico, tem que respeitar, fiz uma brincadeira, mas o pai, nesse período, inclusive se ele tiver alguém orientando, como o contato da criança ainda tem uma certa restrição com outras pessoas, tudo mais, mas o pai já pode começar a estimular essa criança de diferentes formas. E uma dica muito importante é sempre consultar um profissional de educação física que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física, para você ter mais um respaldo sobre o serviço que está sendo prestado para o seu filho. Então são essas duas dicas. Estimule assim que possível e sempre com uma boa qualidade, procurando um profissional capacitado para isso. Outro tema abordado nesta semana foi o personal trainer para idosos, com a professora Francis de Paula Cantieri, que comenta a importância do conhecimento. Eu quero, em primeiro lugar, dar parabéns para a instituição por essa iniciativa. A estrutura da faculdade é realmente maravilhosa, a gente consegue trabalhar muito bem aqui, parabéns. E a importância do exercício físico para o idoso na nossa área é que a gente consegue prevenir as doenças que estão acometidas dentro do envelhecimento e fazer com que eles tenham melhor qualidade de vida. Então, o envelhecimento ativo é muito melhor, com expectativa de vida aumentada, do que um envelhecimento que não é ativo. Para os acadêmicos que vão se formar e futuramente vão ser profissionais, é muito importante estarem preparados para atuar nessa área, né, professora? Exige aperfeiçoamento. Com certeza. O conhecimento sobre a população que a gente vai trabalhar, conhecer como o idoso vive, quais são as dificuldades que ele tem, qual é a realidade dele, as necessidades, é de fundamental importância para que eles consigam, de fato, atendê-los com bastante prioridade. Então, o conhecimento avançado, esses cursos de aperfeiçoamento são de fundamental importância. No mercado profissional, a gente pode dizer que esse segmento cresce a cada dia? Sim, o crescimento populacional na população idosa, a gente tem uma perspectiva de 20% da população em 2025. Então, a gente tem que imaginar que a cada 4 pessoas, uma terá mais de 60 anos em 2025. Isso é uma perspectiva muito boa para o nosso campo de trabalho. Para concluir, você dá uma dica para nós, o que seria fundamental para envelhecer bem? Olha, o segredo para envelhecer bem é começar cedo. A partir dos 30 anos, comece a pensar como é que você pode tentar evitar ou diminuir as causas do envelhecimento. Então, a atividade física desde cedo é fundamental para você ter um estilo de vida ativo e um envelhecimento saudável. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí.